Sabe aquele momento em que tudo parece tranquilo, mas por trás dos bastidores, uma verdadeira bomba está prestes a explodir? Pois é, o que estou prestes a te revelar não é só mais uma manchete sensacionalista. A mídia tradicional ignora. Políticos fingem não ver, mas a ascensão dos BRICS, com sua força anti-americana, acabou de desencadear uma mudança que pode colocar décadas de supremacia dos Estados Unidos da América em xeque. Não é teoria, não é exagero, é uma virada que já está mexendo no seu bolso. Mesmo que você ainda não tenha notado, a maioria continua presa a fórmulas antigas, acreditando que o mundo gira em torno dos mesmos nomes, das mesmas moedas, das mesmas regras. Só que agora, o tabuleiro virou. E quem não enxergar rápido o que realmente está acontecendo, vai sentir o impacto não só nas notícias, mas no dia a dia. O que vou mostrar aqui não é para te assustar, mas para te preparar, porque dessa vez, ninguém vai poder alegar que não foi avisado. Aliás, se você é daqueles que quer estar sempre à frente e nunca ser pego de surpresa, já se inscreve no canal agora. Porque aqui, a gente não repete o senso comum, menos a gente antecipa o futuro, aponta as oportunidades e desvenda o que está por trás dos discursos oficiais. Fazendo parte dessa comunidade, você garante que vai receber os próximos alertas e estratégias antes de todo mundo se prepare para enxergar. O que quase ninguém vê. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque o que está explodindo agora vai redesenhar o mundo, e você pode escolher, ou fica só assistindo, ou aprende a surfar a nova onda enquanto ela se forma. Você já reparou como os noticiários insistem em focar sempre nos mesmos países, como se o resto do mundo fosse mero figurante? Pois é, enquanto todo mundo olha para os Estados Unidos da América, um movimento silencioso, mas poderoso, segue ganhando corpo, a consolidação dos BRICS. Só para você ter ideia, o grupo realizou sua 17ª reunião anual no Rio e já ultrapassou a marca de $1 trilhão dos Estados Unidos em comércio entre os membros. Isso não é só número para encher tabela. Menos é sinal de que algo profundo está mudando no tabuleiro global. Dá até para comparar com aquelas partidas de xadrez em que de repente o adversário revela uma estratégia que ninguém viu chegando. E se você acha que isso é conversa de analista econômico, é só olhar o que está por trás desses números. O avanço dos BRICS não se resume a uma parceria comercial qualquer, mas sim a uma busca real por independência em relação aos Estados Unidos da América. Quando falamos de consolidação dos BRICS, falamos de um bloco que pouco a pouco vai se tornando menos dependente de Washington para tudo, do investimento à tecnologia, do crédito às trocas comerciais. É como se eles estivessem dizendo: chega de pedir permissão, vamos criar o nosso próprio caminho. Esse movimento anti-americano não é só retórica, mas prática, com impactos cada vez mais visíveis. O mais interessante é que, enquanto muita gente torce o nariz para a ascensão dos BRICS, empresas e governos atentos já estão revendo suas. Não dá mais para jogar todas as fichas nos Estados Unidos da América e fingir que o mundo gira em torno de Nova York ou Washington. O bloco mostra, na prática, que existe vida além do dólar, além das regras impostas pelos americanos, e sabe o que é mais intrigante? Tudo isso ainda é só o começo. Tem muito mais coisa acontecendo nos bastidores do que a maioria das pessoas imagina. Mas calma, porque agora vem a parte mais estratégica desse movimento. Sabe aquela velha história de ou está conosco ou está contra nós? Pois é, os BRICS resolveram ignorar essa lógica ultrapassada e partir para outra direção. O objetivo central desse bloco não é ser simplesmente anti-americano, mas sim construir alternativas concretas à dependência do dólar e do sistema financeiro dos Estados Unidos da América. Eles querem autonomia, querem pluralidade. Em outras palavras, desejam um mundo onde não existe só uma mão controlando o tabuleiro. Isso soa ousado, mas faz sentido. Quem quer depender de um único fornecedor, ainda mais quando ele dita as regras do jogo sozinho? O curioso é perceber como a consolidação dos BRICS desafia uma mentalidade antiga, que sempre colocou Washington como árbitro supremo das decisões mundiais. Só que agora, com a ascensão dos BRICS, essa visão começa a ser desafiada. Imagine uma empresa pequena crescendo devagarzinho, testando processos próprios, sem copiar tudo do gigante americano. É assim que os BRICS estão desenhando um sistema mais multipolar, onde cada voz pode ter espaço. E acredite, tem muita gente prestando atenção nesse novo ritmo. Na prática, isso abre portas para parcerias inovadoras e soluções mais criativas, especialmente entre países que, até pouco tempo atrás,
eram reféns dos bancos e acordos norte-americanos. Exemplos não faltam: África do Sul investindo pesado em energia renovável, junto com a China; Índia trocando tecnologia com o Brasil; Rússia ampliando laços logísticos fora do circuito dos Estados Unidos da América. Não é só discurso bonito, são estratégias reais para fugir do aperto e abrir novas rotas de crescimento. Você já parou para pensar em como essa pluralidade pode impactar a vida de quem está começando um negócio ou planejando investir fora do eixo tradicional? É nesse contexto que a força dos BRICS vai muito além da questão econômica. O BRICS desafia, inclusive, os próprios fundamentos das políticas de Trump, que sempre apostaram em sanções e isolamento. Só que o mundo está mudando rápido, e essa busca dos BRICS por autonomia está apenas começando a mostrar seus efeitos. E por falar em mudanças rápidas, a próxima jogada desse tabuleiro promete mexer com a velha hegemonia americana, de um jeito que poucos estão preparados para encarar. Quando olho para a ascensão dos BRICS, vejo muito mais do que uma mudança econômica, menos vejo o início do fim de um ciclo onde os Estados Unidos da América reinavam absolutos. Após a Segunda Guerra Mundial, os americanos surfaram na vantagem de terem saído ilesos, enquanto Europa e Ásia estavam em ruínas. Foi uma hegemonia conquistada por circunstâncias, não por mérito eterno. Só que agora, o jogo virou. Os BRICS estão mostrando que é possível crescer sem precisar do aval de Washington. E não é papo de teoria. É realidade estampada nos números e nas novas alianças. Basta prestar atenção nas trocas comerciais entre membros do bloco, que já giram fora do circuito tradicional dos Estados Unidos da América. Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul estão inovando em modelos de parceria, aumentando o volume de negócios e atraindo países que querem escapar da sombra americana. A consolidação dos BRICS desafia frontalmente aquela velha dependência, mostrando que o anti-americanismo não se faz apenas de discurso, mas de resultados práticos. Esse movimento inclusive tem servido de exemplo para outros países que começam a questionar por que continuar seguindo ordens de quem está em declínio. O mais interessante é que essa ascensão dos BRICS coincide com um desgaste visível da influência dos Estados Unidos da América. Políticas de Trump tentam recuperar a força perdida, mas o próprio cenário global revela que os americanos já não têm o mesmo controle de antes. A cada novo acordo dos BRICS, fica claro que a era de uma única potência mundial está ficando para trás. E quando até empresas globais começam a diversificar seus investimentos fora do eixo americano, é sinal de que a mudança veio para ficar. Não dá mais para fingir que nada está acontecendo. E convenhamos, enquanto muitos ainda discutem se essa transformação é passageira, os BRICS seguem ampliando sua presença em setores estratégicos, como tecnologia, infraestrutura e tudo isso sem precisar se curvar às pressões americanas. Pelo contrário, construindo alternativas reais ao sistema tradicional. E se você acha que o impacto para no comércio, espere só para ver como a questão da moeda global está prestes a entrar no centro desse debate. Quando se fala em consolidação dos BRICS, não tem como ignorar a questão da moeda. Durante décadas, o dólar foi rei absoluto, decidindo o ritmo do comércio global e o preço de quase tudo que importa no planeta. Mas os BRICS, com toda a sua ascensão, começaram a desafiar essa supremacia de um jeito discreto, porém estratégico. Eles sabem que não existe ainda um substituto imediato para o dólar, mas isso não significa que vão ficar de braços cruzados esperando o cenário mudar sozinho. Pelo contrário, estão criando alternativas aos poucos e com muita inteligência. Exemplo prático: vários acordos recentes já foram fechados entre membros do bloco usando moedas próprias, o que diminui não só a dependência do dólar, mas também os custos e as vulnerabilidades de estar sempre sujeito ao humor dos Estados Unidos da América. Não é só papo. Já tem comércio entre China e Rússia, Índia e Brasil, sendo feito fora do circuito tradicional do dólar. O que antes parecia impossível começa a se tornar tendência, mostrando que a consolidação dos BRICS é de fato anti-americana em muitos aspectos práticos menos, mas de forma construtiva, criando novas opções, ao invés de apenas criticar o sistema antigo. Outro ponto interessante é como a tecnologia está ajudando a acelerar esse processo. Os BRICS vêm explorando ferramentas como o blockchain para garantir mais segurança e transparência nas transações e moedas locais. Imagine uma empresa brasileira podendo negociar com a Índia sem ter que converter tudo para dólar e, no fim, pagar taxas altas para bancos americanos. Isso, na prática, significa mais autonomia,
mais competitividade e, claro, mais liberdade frente ao domínio dos Estados Unidos da América. Mas atenção, o objetivo dos BRICS não é criar uma moeda única para já. O foco é fortalecer o poder de cada país membro e criar um ecossistema de trocas mais robusto e plural. Ou seja, a busca por autonomia caminha junto com a vontade de redesenhar o sistema financeiro global. E, falando em redesenho, a próxima etapa é entender como essas mudanças estão impactando a forma como os países em desenvolvimento se relacionam com o mundo e, principalmente, como estão escapando do círculo de influência tradicional dos americanos. O que poucos percebem é o quanto a consolidação dos BRICS tem mudado as regras do jogo para países em desenvolvimento. Antes, quem precisava crescer era quase obrigado a bater na porta do Fundo Monetário Internacional ou aceitar empréstimos cheios de exigências dos Estados Unidos da América. Agora, com a ascensão dos BRICS, novos canais de desenvolvimento estão surgindo, e muitos governos veem no bloco uma rota de fuga do velho ciclo de endividamento. O efeito disso? Alternativas reais para parcerias e negociações que valorizam o potencial de cada país, sem a necessidade de se submeter aos caprichos de Washington. Na prática, essa mudança é visível em diversos setores. Um exemplo são os grandes projetos de infraestrutura financiados por bancos dos BRICS, como o novo Banco de Desenvolvimento. Países da África e da Ásia estão trocando acordos desvantajosos por investimentos que realmente fazem diferença no dia a dia da população. E sabe, o que é curioso? Até empresas pequenas, que antes jamais pensariam em buscar crédito fora do circuito americano, hoje têm acesso a opções mais flexíveis e vantajosas. Isso mostra que a influência dos Estados Unidos da América está de fato perdendo força em área-chave. Não para por aí. O redesenho das relações globais promovido pelos BRICS também abre espaço para inovação, troca de tecnologias e aprendizado mútuo entre mercados emergentes. Se você está pensando em internacionalizar seu negócio ou investir em setores que crescem fora do radar tradicional, vale a pena olhar com carinho para o que está acontecendo dentro do bloco. Esse movimento anti-americano, longe de ser apenas retórico, está abrindo portas para quem deseja mais autonomia e menos amarras. Alias, conheço gente que aproveitou essas novas rotas para criar startups e expandir operações em países que antes pareciam inacessíveis. É claro que todo esse dinamismo não passou despercebido pelos velhos centros de poder. A Consolidation dos BRICS obriga governos e corporações do mundo todo a repensar estratégias e buscar formas de se manterem relevantes num cenário cada vez mais plural. E já que estamos falando de força econômica, é impossível ignorar o quanto os BRICS vêm crescendo em comparação ao antigo G7. E esse é exatamente o próximo ponto que vai mexer com a sua percepção sobre quem realmente está no comando da economia global. Quando a gente compara a força econômica dos BRICS com o G7, percebe que o mundo mudou de direção sem pedir licença para os antigos donos da festa. Hoje, o bloco dos BRICS já representa cerca de 35% do PIB mundial, enquanto o G7 fica na faixa dos 27-28%. Pode parecer só um detalhe, mas na prática, isso muda o jogo completamente. O que antes era uma sala fechada só para convidados, agora virou uma conferência global. E quem não se adaptar, fica para trás. A consolidação dos BRICS já não é mais promessa, é realidade. Empresas que antes miravam exclusivamente no mercado americano estão repensando seus planos. Afinal, investir em países do bloco BRICS passou a ser estratégico, não apenas uma aposta arriscada. Varejistas, indústrias, startups, todos olham para a China, Índia e Brasil como caminhos para expandir faturamento e ganhar competitividade fora do círculo dos Estados Unidos da América. Essa ascensão dos BRICS também desafia os modelos tradicionais do G7, mostrando que a influência americana está sendo diluída de forma acelerada. Outro aspecto fascinante é a capacidade do bloco em atrair novos parceiros e projetos inovadores. Quem observa o mercado financeiro global já percebeu: bancos, fundos de investimento e multinacionais estão abrindo filiais e lançando produtos voltados especificamente para consumidores desses países. O anti-americanismo, nesse caso, surge como efeito colateral de uma economia que se torna mais descentralizada e menos dependente do aval de Washington. Cada vez mais, a força dos BRICS obriga até mesmo as grandes potências a reverem suas prioridades. E isso tudo
é só o começo. O movimento é tão dinâmico que a cada novo ciclo de reuniões surgem anúncios de expansão, inclusão de observadores e novas parcerias estratégicas. E por falar em expansão, no próximo tópico vamos ver como os BRICS estão se tornando um bloco ainda mais diverso, integrando culturas, interesses e estratégias, e, assim, redesenhando as possibilidades para quem busca crescer sem depender do antigo modelo americano. O que talvez passe despercebido é a velocidade com que os BRICS vêm crescendo em número e diversidade. Não é só uma questão de economia, é de influência, de ampliar vozes e integrar diferentes realidades. O bloco agora aceita até o México como observador, além de dialogar com países africanos, árabes e do Sudeste Asiático. Essa expansão reforça a consolidação dos BRICS como protagonista de uma ordem mundial mais aberta, onde a ascensão dos BRICS desafia a lógica de exclusividade imposta pelos Estados Unidos da América e seus aliados. Cada novo membro traz novas estratégias, interesses e demandas, tornando o bloco cada vez mais multifacetado. Essa diversidade, longe de ser um problema, vira justamente o maior trunfo dos BRICS. Imagine combinar a tecnologia da China, a produção agrícola do Brasil, a energia da Rússia e a mão de obra qualificada da Índia. O resultado é uma rede de parcerias e oportunidades que foge do padrão, uma solução para todos. Tão comum nas políticas norte-americanas, empresas e governos começam a perceber que existe espaço para acordos sob medida, com menos imposições e mais flexibilidade. É nesse ambiente que o anti-americanismo surge como resposta natural a décadas de dominação unilateral. E você se importa com o que realmente está acontecendo por trás do título político? Eu te convido a fazer parte desse canal. Aqui, a gente expõe o que eles tentam esconder. Então já se inscreve, ativa as notificações, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos e talvez até mudar a forma como você enxerga tudo isso. Outro ponto interessante é que, apesar das diferenças culturais e políticas entre os membros, o bloco oferece oportunidades até mesmo para quem nunca teve voz nas grandes decisões mundiais. Países menores, que antes precisavam seguir o script dos Estados Unidos da América para serem ouvidos, agora conseguem se articular em conjunto, fortalecendo sua presença global. Essa ascensão dos BRICS, como espaço de pluralidade, inspira outros movimentos regionais e dá margem para inovações políticas e econômicas. É como se o mundo estivesse descobrindo o valor de uma mesa de negociações realmente plural. Enquanto a expansão acontece, o bloco segue acumulando aliados e testando modelos de cooperação inéditos. Já há países na fila para participar das discussões ou simplesmente aprender com a experiência BRICS. Até o México, que sempre esteve muito próximo da política americana, começa a enxergar vantagem em se aproximar desse grupo. Tudo isso mostra que a consolidação dos BRICS é uma força dinâmica, capaz de redesenhar fronteiras e abrir novas possibilidades para quem está disposto a enxergar além dos velhos paradigmas. E como todo movimento de ruptura, gera reação. As políticas de Trump e de muitos que pensam como ele não ficaram paradas. A próxima virada desse roteiro mostra como o medo do declínio dos Estados Unidos da América alimenta estratégias cada vez mais desesperadas para manter o domínio perdido. Muitas vezes apostando em sanções e retórica de confronto em vez de diálogo. Quando olhamos para a consolidação dos BRICS e sua ascensão, é impossível não notar como isso incomoda a política dos Estados Unidos da América, especialmente sob a batuta de Trump, sempre que o bloco avança. A resposta americana veio em forma de ameaças, sanções e discursos inflamados, mas honestamente, isso mais parece desespero do que estratégia. O anti-americanismo dos BRICS não nasceu de uma birra infantil, mas de anos sendo tratados como coadjuvantes no palco global. Trump insiste em pintar o bloco como um inimigo, quando na verdade ele é fruto de uma mudança inevitável. Verdade é que a própria lógica do Make America Great Again começa a ruir diante do crescimento dos BRICS. Enquanto Trump fala em recuperar empregos e proteger fronteiras, o bloco segue ampliando acordos e parcerias, atraindo até países que historicamente orbitavam ao redor dos Estados Unidos da América. É como se, diante do novo, as políticas de Trump preferissem negar a realidade em vez de adaptar o jogo. E, cá entre nós, a história mostra que quem fecha os olhos para a mudança acaba atropelado por ela. Menos basta lembrar do declínio de outros impérios que tentaram resistir ao vento da transformação. O mais irônico é ver que,
Enquanto o discurso oficial ataca o bloco, muitas empresas e investidores americanos já buscam oportunidades dentro do próprio BRICS. Sabe aquele ditado: se não pode ver em clós, junte-se a eles? Pois é, por baixo dos panos, quem entende de estratégia financeira está migrando capital, tecnologia e até centros de produção para regiões onde o crescimento é mais promissor e menos amarrado às regras antigas. E isso é só o começo. Os ventos já mudaram. Resta saber quem vai ter coragem de ajustar as velas. Além disso, a reação teatral de Trump serve muito mais para manter a base política engajada do que para propor soluções reais aos problemas que os Estados Unidos da América enfrentam. A consolidação dos BRICS incomoda porque expõe a fragilidade de uma potência acostumada a dar as cartas sozinha. Ao invés de construir pontes, o governo americano parece preferir levantar muros, sem perceber que o bloco já construiu estradas alternativas, longe do radar tradicional de Washington. E a cada tentativa de sufocar o novo, a resistência só cresce, tanto dentro dos BRICS, quanto entre países que sonham com mais autonomia. Só que as consequências dessa miopia política não se resumem à diplomacia. Elas impactam a vida de bilhões de pessoas, redefinindo mercados, empregos e até a lógica de consumo global. E é justamente aí que o próximo tópico faz toda a diferença. Menos afinal, quando quase metade da população mundial se organiza em torno de um novo modelo econômico, o jogo muda de escala. E a supremacia americana, por mais barulho que faça, já não parece tão ameaçadora quanto antes. Quando alguém fala em ascensão dos BRICS, muita gente ainda pensa que é só conversa de economista. Mas a verdade é que estamos falando de um bloco que reúne entre 50% e 60% da população mundial. E isso, amigo, não é pouca coisa. Enquanto os Estados Unidos da América contam com cerca de 4% a 12% da população, os BRICS representam literalmente metade do planeta. Não dá para subestimar a força de um grupo que, além de diverso, está cada vez mais consolidado e disposto a definir as regras do próprio jogo. E essa força populacional se traduz em impacto econômico real. Hoje, os BRICS já detêm cerca de 38% do PIB global, superando até mesmo o G7 em algumas métricas. Isso significa que boa parte das decisões sobre energia, alimentos, tecnologia e até tendências culturais já estão nas mãos desse bloco. O discurso anti-americano, longe de ser só oposição, agora tem peso prático. Há alternativas para tudo aquilo que antes dependia dos Estados Unidos da América. Inclusive, se você trabalha com exportação, inovação ou investimentos, está mais do que na hora de olhar para essas novas oportunidades. Outro detalhe interessante é como essa nova configuração desmonta antigas narrativas. Sabe aquela história de que os BRICS já acabaram, repetida por quem não aceita perder espaço? Pois é, basta olhar para os números e ver quem está crescendo de verdade. O bloco não só aumentou sua participação global, como passou a influenciar acordos regionais, fusões de empresas e até políticas de sustentabilidade em escala internacional. O que antes era monopólio do Ocidente, agora é arena aberta para quem tem visão de futuro. E esse novo protagonismo traz desafios e responsabilidades. Afinal, liderar metade do mundo implica em buscar soluções para problemas reais, distribuição de renda, inovação, educação, meio ambiente. O interessante é que os BRICS têm apostado em fórmulas próprias, em vez de apenas copiar modelos americanos. Cada país experimenta, erra, acerta e compartilha resultados. E isso acaba sendo um laboratório global para outras nações. Políticas de combate à fome na Índia, energias renováveis no Brasil e avanços tecnológicos na China, que já inspiram governos em todo o planeta. No fundo, o que está em jogo não é só o futuro dos BRICS, mas a redefinição de quem dita as regras no mundo. E diante de uma potência americana cada vez mais teatral e resistente à mudança, fica claro que a virada global é questão de tempo, se é que já não começou. Agora, o próximo passo é entender o pau que essa transformação significa para todos nós, como ela afeta sua vida, suas escolhas e até a maneira de enxergar o próprio papel no mundo. Quando olho para o cenário global atual, não consigo ignorar os sinais de desgaste vindo dos Estados Unidos da América. As guerras perdidas, Vietnã, Afeganistão, Ucrânia revelam não só uma crise militar,
mas também um colapso de narrativa. O país que sempre vendeu a imagem de invencível, agora precisa lidar com o avanço constante dos BRICS e com o próprio esgotamento interno. Dívida crescente, decisões de curto prazo e políticas de Trump que tentam segurar um poder já desfiando. Fica claro, estamos assistindo ao fim de uma era. A ascensão dos BRICS obriga o mundo a repensar velhas certezas. A cada ano, mais países buscam se alinhar a esse bloco, enxergando nele não apenas uma alternativa anti-americana, mas um espaço real de protagonismo e autonomia. O mais curioso é ver como o próprio eleitorado americano, cansado de promessas vazias e crises repetidas, começa a buscar novas saídas. No fim das contas, a consolidação dos BRICS expõe a fragilidade da hegemonia dos Estados Unidos da América e abre portas para um mundo onde o equilíbrio de forças finalmente faz sentido. Muitos se perguntam se essa virada é apenas passageira. Impérios ruírem de forma muito parecida. E os sinais de agora não deixam dúvida. O ciclo se repete. Enquanto Trump insiste em respostas teatrais, o bloco BRICS segue crescendo com discrição, ampliando influência e criando laços cada vez. É como se a velha ordem estivesse desmoronando aos poucos, sem espetáculo, mas com consequências profundas para todos nós. O curioso é que, quem está atento, já consegue enxergar oportunidades nesse novo cenário. O que antes era motivo de temor menos como o anti-americanismo, hoje serve de combustível para a inovação. Cada vez mais pessoas buscam aprender outros idiomas, investir em negócios globais e repensar até suas escolhas de consumo. A dica aqui é não ficar preso ao velho modelo. Explore novos mercados, estude tendências dos BRICS, amplie seu repertório. Afinal, conhecimento é o passaporte mais seguro para navegar em tempos de mudança. E se tem uma coisa que aprendi ao longo dos anos, é que resistir à mudança costuma ser um mau negócio. O mundo gira, as potências caem, mas quem enxerga, além do imediato, acaba saindo na frente. Prepare-se, porque o próximo capítulo dessa história pode ser o mais impactante de todos. E ele começa exatamente agora. Na introdução deste vídeo, chegou a hora de encarar a realidade. Não dá mais para ignorar o que está diante dos nossos olhos. A consolidação dos BRICS, o enfraquecimento das antigas certezas, a ascensão de novas potências. Tudo isso está acontecendo enquanto muitos preferem olhar para o passado, achando que basta esperar para que tudo volte ao normal. Mas e você? Vai se contentar em apenas assistir o mundo mudar? Ou vai usar essa informação para transformar sua própria trajetória? Pergunte-se. Como você pode se preparar para essa nova ordem global? O que precisa mudar nos seus investimentos, nos seus estudos, na sua visão de futuro? Será que chegou a hora de aprender um novo idioma, buscar oportunidades em mercados emergentes, ou talvez repensar totalmente sua relação com o dinheiro? Não basta só consumir conteúdo. O verdadeiro impacto vem quando você toma atitude, analisa, compara e começa a agir diferente do resto. E aí? Qual é a sua dúvida sobre tudo isso? O que mais te surpreendeu ou te deixou inquieto nesse cenário de virada mundial? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Quero saber de que lado você vai estar quando a próxima onda chegar. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica junto da nossa comunidade. Porque só aqui você vai estar sempre um passo à frente, aprendendo, debatendo e se preparando para o que ninguém mais tem coragem de explicar.